Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, fico muito feliz em recebê-los aqui para a nossa terceira aula do curso Concurseiro Alta Performance. Galera, o curso tem sido um sucesso. Inclusive, muitos alunos já me procuraram para falar das últimas duas aulas. Pessoas que realmente se tocaram com o que eu falei, pessoas que viram que o processo pode ser dominado. Eu acho que eu tenho várias missões, né? Mas uma delas, e talvez a principal, é mostrar para vocês que todo mundo que quiser pode estudar efetivamente, né? É uma escolha. Essa é a minha principal missão. Por quê? Porque o meu histórico, ele precisa ser exposto. O meu histórico precisa ser usado como exemplo. Eu não fui um aluno exemplar. A gente tem uma lógica de pensar, né? Só quem já estudava, só quem tem histórico, só quem já sabe o que está fazendo é que vai ser bom nos concursos. Então, o que você espera? Aquele primeiro da turma, ele vai ser foda. Ele vai matar a pau. Só que eu não era esse cara. Na verdade, eu estava do outro lado da lista, né? Da faculdade, das aulas, das participações. Mas mesmo assim, hoje em dia eu estou no topo da lista em resultados de provas. Por quê? Porque eu aprendi a estudar. Então, eu quero que você comece, que na verdade você já vem entendendo isso comigo desde a primeira aula, mas eu quero que cada vez isso faça mais sentido para você. Estudar de forma efetiva é uma escolha. E você escolhe fazer isso quando você escolhe aprender a técnica por trás do estudo, né? Se você não fizer isso, você pode sentar aqui e ficar 8 horas lendo igual um doido. Você não vai aprender. A gente já conversou sobre isso. Então, a grande pergunta é, você quer aprender a estudar ou você quer continuar não tendo resultados, né? Fingindo que está estudando ou até estudando mesmo o dia todo, mas sem subir tua nota, sem entender o que você está fazendo, sem saber montar um cronograma, cheio de dúvida na hora de revisar o conteúdo, sem conseguir escolher material. Então, assim, é uma escolha. É uma escolha. Eu te dou informação. Eu te levo a possibilidade de tomar essa escolha, mas a partir de um certo momento é com você, né? Então, continuando os nossos assuntos, continuando os nossos estudos, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso Concurseiro Alta Performance. Esse curso totalmente gratuito e online que eu estou fazendo para vocês, para que vocês possam ressignificar a forma como vocês estudam, para que vocês possam, de fato, decolar os resultados de vocês. Beleza, galera? Então, a primeira ideia que eu quero passar, ou talvez até mesmo repassar, é a de profissionalizar-se, né? Rafael, tu fica falando tanto de concurseiro profissional, de estudante profissional. Cara, eu não estou dedicado aos estudos. Eu não estudo o dia todo. Tem como eu me profissionalizar nos estudos? Claro que sim. Eu quero que você tire essa capa, essa defesa que você tá aí na tua mente. Por quê? Porque profissionalizar não quer dizer se dedicar exclusivamente. Consegue perceber a diferença? Se dedicar exclusivamente é só fazer aquilo. Só estudar é uma possibilidade? Para algumas pessoas sim, para outras não. Mas o fato de você não poder só estudar não faz com que você não possa ser um profissional nos estudos. Pensa comigo. O cara é carteiro, por exemplo. Passou no concurso, né, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, conhecido como Correios para nós. Ele é carteiro. Só que o cara ele é muito bom com música e ele quer tirar uma grana a mais. Então, no final de semana, ele toca num barzinho para ganhar uma grana. Ele é profissional carteiro? Sim. Ele é profissional músico? Também. Também, ele toca, não é de diversão, não é, ele tem contratos com bares, ou então ele tem, pelo menos de boca, ele presta aquele serviço, algumas vezes à noite também, ele vai em algumas festas, ele é profissional em mais de uma coisa. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é porque você não dedica 100% do seu tempo aos estudos que você não possa ser profissional nos estudos. Você pode, e o principal, você deve ser, você precisa, uma questão de sobrevivência, você precisa ser profissional nos estudos. Vocês têm que parar de achar que é possível estudar de forma perdida, estudar de qualquer jeito. Deixa eu falar para vocês,
Não sei se você já fez vários concursos, eu sei que algumas pessoas que estão me assistindo já fizeram, outras estão começando, mas quem está começando a ter contato com o mundo real dos estudos e dos concursos sabe do que eu estou falando. Os pontos de corte estão cada vez mais altos. Pessoal, ponto de corte de polícia está acima de 80. Ponto de corte de procuradoria está acima de 85. Tem ponto de corte de defensoria e de Ministério Público que está acima de 80. Eu já vi prova de TJ São Paulo com corte acima de 90, pessoal. 90% da prova. Então, seja concurso policial, seja concurso fiscal, seja concurso jurídico, há uma especialização absurda. Absurda. As pessoas estão muito bem naquilo que estão fazendo. Por quê? Porque estão se dedicando profissionalmente. A gente sabe que o momento atual, a crise atual financeira, fez com que as pessoas olhassem mais para os cargos públicos, né? Sempre se olhou, mas agora mais ainda. Por quê? Porque o cara viu a pandemia aí, fica sem dinheiro, fica sem entrar nada na conta, enquanto o funcionário público, no meu caso, por exemplo, pessoal, todo dia primeiro, o dinheiro está lá. É claro, né, que não é de graça, é claro que eu continuei trabalhando na pandemia, até porque a minha área é de segurança pública, eu sou delegado de polícia, não poderia parar, mas o fato é certeza de ganhar algo, estabilidade, confiança de que a tua família vai estar protegida. Isso passou a fazer sentido demais para a grande maioria dos brasileiros. E aí o que o pessoal fez? Começou a se profissionalizar. Então hoje, para você poder estudar, você tem que saber como estudar. Para pensar comigo. Você não vai se profissionalizar como mecânico se você não souber mexer em um motor, correto? Você precisa aprender, você precisa estudar, porque senão tu vai começar a estragar um monte de carro, tu vai começar a fazer um monte de besteira. Aqui é a mesma coisa. Você não vai conseguir estudar enquanto você não se profissionalizar com relação aos métodos e com relação ao comportamento seu nos estudos. Então, atentem-se para isso. Profissionalizar não é se dedicar exclusivamente. Profissionalizar é aprender muito bem o que você está fazendo para você poder ter o máximo de rendimento naquilo ali. Tá? Antes de começar a nossa aula, ainda quero que vocês tenham em mente, né, que estudar de forma profissional é uma escolha. Sim, é uma escolha possível para qualquer um. Eu escolhi em determinado momento da minha vida e não me arrependo nenhum segundo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Até porque o estudo não é só para concurso. Na verdade, o estudo melhorou tudo na minha vida, tudo, né? Então, se apeguem aos exemplos anteriores, principalmente aos exemplos que saíram de baixo. De baixo que eu digo na intelectualidade, que é o meu caso, né? Era praticamente uma porta, né? Sabe o que é uma porta? Uma porta faz nada, não sabe falar, não sabe escrever. Eu era uma porta na faculdade, né? Não servia para nada. E hoje em dia tem os resultados que tem. Então, se apegue aos exemplos de quem já era bom, certo, tudo bem, é ótimo, mas de quem principalmente não era, mas conseguiu ser. Por quê? Para você entender que é uma escolha, tá? Foque no processo, no próximo degrau, porque existe um caminho. E você precisa seguir esse caminho que vai dar tudo certo. Então, não fica com ansiedade de... Pô, Rafael, como é que vai ser? Será que eu dou conta? Será que vai acontecer? Será que eu vou passar? Será que eu sou bom bastante? Será que eu não sou pior do que todo mundo? Esquece. O Rafael, com a experiência que tem, está colocando aqui a escadinha para vocês. Está ensinando passo a passo. Preocupe-se em cumprir o próximo passo só porque o resto vai vir, você precisa confiar. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, novamente, né, a fim da gente retomar o que a gente fez até agora. A evolução geral, né? É claro que isso daqui é só uma ideia visual de toda uma jornada, e dentro de cada ponto tem vários subpontos, mas aqui a ideia geral que a gente já trabalha desde a aula 1, né? Objetivo, escolha de material, estrutura de ambiente, organização, retenção de conteúdo, revisão e prova, né? Já falamos na aula passada sobre revisão, inclusive ficou muito foda essa aula. Se você não assistiu, volta na aula 2, porque vai te ajudar demais. Acaba essa aula aqui primeiro, depois você volta lá na aula 2, porque a aula de revisão tá muito massa, muito completa, te ensina a fazer revisão de primeiro aprendizado, assim, de forma muito específica, tá? Então,
Rafael, o que que nós vamos falar hoje dessa escada? Estou ansioso para saber. Eu sei, vocês já estavam me perguntando lá nas caixinhas do Instagram. Pessoal, hoje nós vamos falar de organização. Mais especificamente, dentro de organização, nós vamos falar de cronograma de estudos. Por quê? Porque organização tem alguns outros pontos, né? Como organização do seu próprio dia, organização do seu ambiente, mas hoje nós vamos nos apegar em um daqueles que é uma pedra no sapato de vocês, cronograma de estudos. Cronograma de estudos. Pessoal, para tudo que você está fazendo. Se você está no celular, desativa as notificações. Se você está no computador, tampa esse celular longe. Brincadeira, não vai quebrar o celular não, que você é concurseiro quebrado, eu sei como é que é, você não vai conseguir comprar outro. Mas põe o celular bonitinho, longe, presta atenção nessa aula, é muito importante. Se você prestar atenção em tudo que eu estou falando aqui, no final dessa aula, você simplesmente vai saber fazer um cronograma de estudos foda, que te dê confiança para continuar no processo, que te dê vínculo com o processo. Então a gente já entra nesse ponto, desculpa, a gente já entra nesse ponto aqui. Por que, Rafael? Por que ter um cronograma de estudos? Né? Você não acha muito detalhismo, não? As pessoas às vezes me perguntam, para que isso? É só eu começar a ler, cara. Porque se eu tenho X tempo de leitura, não adianta eu ficar dividindo isso. Né? Eu vou ler de qualquer jeito, vou sentar e vou começar a ler. Cara, sem um cronograma, você não consegue ver a tua jornada acontecer. Sem um cronograma, você não consegue dividir as matérias de forma equânime. Você não pode estudar penal que você gosta, sabe que, por exemplo, cai muito, do mesmo jeito que processo civil que você não gosta, que você não sabe, e que cai pouco, digamos que é o seu exemplo. Ou o contrário. Não pode. Tem que ter uma lógica. Tem que ter um porquê, isso te dá vínculo com o processo, sabe? Você se aproximar do seu processo de aprendizado. Então, o cronograma ele é essencial, tu não pode estudar sem um cronograma. Com o cronograma você vai conseguir reformular erros. Por quê? Porque você vê a tua rotina de fora, sabe? Tipo, zoom out, sabe quando você tira o zoom da câmera e vê de longe, assim, tudo acontecendo? É assim que você vê um cronograma de estudos. Ele te dá ferramentas para você conseguir ver o todo. E por conta disso você consegue rever alguns erros e formular prioridades. Será que o meu cronograma está funcionando, Rafael, do jeito que eu imaginei? Pessoal, um cronograma, né, é mais ou menos isso daqui. Tá? Calma, eu vou voltar e eu vou explicar isso, né? Porque tem várias abas aqui embaixo, olha só, edital, matérias, montagem do próprio cronograma, tua rotina de estudo de segunda a domingo. Eu vou voltar a falar disso daqui. Mas só para vocês entenderem, o cronograma é basicamente isso, em que você programa a tua vida, né? Programa. Rafael, mas eu não quero seguir isso para sempre. Cara, eu sei, dá um pouquinho de agonia, né? Você ficar programando tudo. Mas é só enquanto você estiver estudando. Você precisa disso, vai te fazer bem, vai te dar controle do processo. Quando você passar no concurso, tu rasga isso aí e vai viver a tua vida, tá? Mas até lá, é muito importante que você respeite um cronograma. Só que antes de ir lá, e eu vou explicar aquilo ali com muitos detalhes, antes de ir para aquele quadro, pessoal, eu quero que vocês se fixem em algumas ideias gerais sobre o cronograma aqui comigo, tá? É muito importante que vocês tenham atenção a essas ideias gerais, porque senão você vai ver o cronograma de uma forma que ele não é, tá? Primeiro, individualidade. Individualidade. Olha que legal essa foto que está aí no fundo. O que é isso? Você é diferente de todo mundo. Você já ouviu alguém falar isso? Normalmente a nossa mãe, a nossa avó que fala, não é? Você não é todo mundo, moleque. Você não é todo mundo. Você é diferente de todo mundo. Parece óbvio, até porque a nossa vozinha já falava isso desde que a gente é moleque, desde que a gente é menina. Parece óbvio, mas muita gente não sabe disso. Tanto que o cara, ele chega ao disparate, ele chega ao absurdo de pegar cronograma dos outros. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Como é que você pega o cronograma de outra pessoa que tem uma vida diferente da sua? Como é que você aceita o cronograma feito por um mentor que entrega o mesmo cronograma para 50 pessoas? Isso não existe. E é por isso que esses cronogramas não funcionam, porque ele não foi feito por você, para você. E essa é a grande chave do APA.
O APA não é um curso, eu estou falando do curso completo do APA, tá, pessoal? O APA não é um curso que ele vem e fica te dando coisinhas prontas. Ele vem e te ensina a fazer. O cara que é preguiçoso é uma porcaria, né? Mas o cara que é preguiçoso já não ia passar mesmo. Eu não estou preocupado com ele. Eu não estou preocupado com gente preguiçosa. Eu estou preocupado com gente que quer passar. Por quê? Porque se for preguiçoso, ele vai querer o cronograma pronto. Só que o cronograma pronto não funciona. Então eu venho e eu te ensino a fazer. Como é que você faz o seu? Quais são os parâmetros? Tá tudo aqui. Basta você ter um pouquinho de boa vontade e pegar, tá? Tenha em mente também o seguinte, personalização. O cronograma ele vai precisar ser personalizado. Tem tudo a ver com individualidade, mas aqui no ponto de alterações mesmo. Né? De você pegar e olhar a tua rotina, colocar lá no papel, ter o poder de olhar o teu dia e transformar ele em anotação. Isso é personalizar. Isso é botar no papel algo que é concreto, algo que é abstrato, algo que é grande, algo que está na tua vida, ao seu redor. Você conseguir colocar no papel. Além disso, você tem que ter uma ideia de traçar metas reais. Isso tem que ser basilar para você antes de entrar na aula de cronograma. Né? Metas reais, metas que você consegue cumprir. As pessoas não têm noção do que elas podem fazer. E aí, a depender do comportamento de vida da pessoa, ela superestima ou ela subestima aquilo. Né? Teve um aluno que mandou uma mensagem falando, professor, cara, eu já peguei todas as suas dicas, coloquei em prática, cara. E eu só consigo fazer 4 horas por dia. Eu já fiz de tudo. Mas eu quero fazer 6. Eu falei, cara, se você já fez de tudo, colocou todas as dicas em prática e está conseguindo estudar 4 horas, que inclusive é um prazo muito bom, né? Tem muita gente que passa estudando 4 horas por dia. Se você está fazendo isso, é porque o teu máximo é 4 horas mesmo, ué. Porque às vezes tu trabalha, tu tem que dormir, tu tem que cuidar de alguma coisa. E ele me falou do dia a dia, realmente ele tinha... Então não adianta, se você tem 4 horas disponível, não adianta você meter ali no cronograma 6 horas, porque isso não vai acontecer. E é isso que me mata desses cronogramas geralzões, né? Um cronograma de 6 e um de 4. Aí você não sabe nem quantas horas você tem, porque você nunca colocou aquilo no papel, né? Você imagina quantas horas você tem. Aí você vai e fala assim, vou pegar o de 6 e começa. E aí o negócio começa a dar errado, começa a dar errado, começa a dar errado. Todo dia é uma merda, todo dia é uma decepção. Por quê? Porque você não fez um negócio personalizado, você não fez um negócio para você e as metas que estão ali não são suas. Não são suas. Além disso, lembre que é necessário reprogramações, ou seja, o cronograma é vivo. Sempre que você faz, você vai perceber, primeiro o cronograma não é perfeito. O primeiro cronograma ele vem com algumas inconsistências, você fica com algumas dúvidas, será que isso aqui é assim mesmo? Será que eu sigo? Só que entenda, você só precisa ter o primeiro para poder depois reprogramar. É claro que tu não vai mudar aquilo ali todo dia, porque senão você não tem um mínimo de constância. Mas você vai vendo o que está errado, o que está errado. A cada mês, mais ou menos, você vai lá e reprograma. Você vai lá e tira uma matéria dali. Não, eu não estou conseguindo estudar de noite na sexta-feira. Não adianta eu deixar uma matéria ali. Né? Eu vou passar ela para um outro dia, eu vou apertar um outro dia. Você vai fazendo reprogramações. É necessário que um cronograma bom de estudos ele esteja vivo, ele esteja com você o tempo todo. Tá? Sobre distribuição de matérias, vocês vão perceber que eu vou propor, né, um quadro de divisão, mas na hora de distribuir as matérias no dia, isso vai ser com você. Você vai ter que fazer. Né? Qual é a indicação, Rafael? A primeira pergunta todo mundo sempre faz. Quantas matérias por dia? Já vou resolvendo. Eu estou resolvendo aqui, pessoal. 80%, 90% de todas as perguntas que são feitas no Instagram por causa disso aqui. Tá? Então, são problemas reais de concurseiros reais. Quantas matérias por dia? Essa pergunta é campeã. Cara, olha só. Você vai precisar adaptar o seu dia ao número de matérias do seu edital. Mas o que eu recomendo como parâmetro? Não estude mais do que 2 horas e meia uma matéria e nem menos do que 1 hora e meia. Então, assim, vai depender do teu dia. Se você está no começo dos estudos e você está só fazendo a base ali, né, ainda não está fazendo questões, ainda não está na hora de ficar pegando jurisprudência, então você tem mais, digamos que grande parte do dia para formar a base, ler PDF, se você escolheu assim, ou doutrina. Quantas matérias por dia? Se você tem 5 horas, você pode pôr 2, porque vai ficar mais ou menos 2 horas, 2 horas e pouco por matéria. Se você tem 3 horas só, põe uma matéria só.
Você tem 2 horas, põe uma matéria só. Então, a lógica é mais ou menos essa, entre 1h30 e 2h30 por matéria. Não pira com minutos, mas é mais ou menos isso. Por quê? Durante toda a minha experiência, o que eu percebi é que se você fica mais do que 2h30, 3 horas com uma matéria só, enche o saco. E menos do que 1h30, você não consegue nem pegar a lógica geral, você não consegue pegar o feeling daquela matéria. Então faça isso, deixe 1 ou 2 matérias por dia, a depender do tempo de estudo que você tem, tá? Meu exemplo, hoje em dia eu estudo 4, 5 horas por dia, já estou num período mais avançado, né, pessoal? Então é um pouco diferente. Eu já tenho um momento para fazer revisão, um momento para ler jurisprudência, um momento para fazer questão, então eu arrasto tudo para um determinado momento do dia e no outro momento eu coloco matéria. Então é uma só, porque em relação a todo o tempo que eu tenho, o que sobra das atividades micro é uma matéria, tá? Eu vou especificar isso para vocês depois, mas lembrem, respeite esse limite de horários. Princípio da alterabilidade, pessoal. Sempre que possível, na hora que você for colocar as matérias no quadro de horários, no quadro de estudos, tente colocar matérias bem diferentes uma perto da outra. Por quê? Porque você vai alterar o estímulo e aquilo vai te dar uma renovada. Então você está estudando penal na metade inicial da manhã, na segunda metade da manhã põe um processo civil, né? Não põe um processo penal, por exemplo, que é parecido com penal, porque vai parecer uma continuidade do estudo e aquilo vai te atrapalhar nessa questão da alterabilidade, porque você meio que dá uma zerada, digamos, quando você altera o estímulo de forma bem marcante, tá? Além disso, olhe na hora de distribuir as matérias no ciclo, olhe o momento do dia em que você está fazendo isso, o momento do dia em que você está colocando cada matéria. Por exemplo, cada pessoa tem um momento ótimo de rendimento, cada pessoa tem um, né? Eu, por exemplo, gosto muito de estudar de manhã. Eu acho que amanhã rende muito bem. Então eu coloco de manhã pontos que eu tenho mais dificuldade. Então, sei lá, um tributário específico, um financeiro, né? Uma matéria, um processo civil, você coloca nos seus melhores horários na hora de distribuir as matérias, tá certo? E além disso, tenha uma outra ideia em mente. Não coloque todas as matérias no bloco, todas as matérias na sua semana ou no seu ciclo de uma vez só, tá? Por quê? Porque vai fazer com que fique muitas matérias. Por exemplo, se você estuda para promotor ou defensor, ou até mesmo para delegado, a depender do estado, você vai ter que cobrir 14, 15, às vezes 16 matérias, né? Tem concursos fiscais, pessoal, que são 22 matérias, 22 matérias. Se você tentar colocar tudo isso na sua semana de uma vez só, você praticamente não vai ver nenhuma. Então a ideia é que você tenha um bloco de ativas e um bloco de inativas. E você começa o bloco de ativas, ou seja, o seu começo dos estudos é com as matérias principais do seu concurso. Você coloca elas e vai evoluindo. Quando você começa a acabar as matérias principais que demandam mais tempo, você começa a colocar as matérias menores aos poucos. Então você vai ter como se fosse um quadro de matérias ativas e de matérias inativas, aquelas que agora você não está estudando, mas que elas estão anotadinhas ali no quadrinho que eu vou mostrar para vocês, para depois vocês trazerem ela para dentro. Beleza? Isso é uma dica muito boa. Então chega de teoria e vamos para a vida real. Essa hora que eu gosto, de construir as coisas, de fazer o negócio acontecer, né, pessoal? Como eu falei com vocês, eu vou mostrar como é que funciona isso daqui, tá? Lembrando, lá no app eu entrego esse documento para vocês, mas se você quer tentar simular isso, você quer tentar fazer, tenta fazer sozinho, né? Dá certo também. No APA é um facilitador, porque além das aulas explicando cada um desses pontos, eu te entrego o documento. Mas você pode também tentar fazer isso sozinho, uma escolha sua, tá certo? Vamos lá. Essa tabela, entendam isso daqui, pessoal. Vou ficar de lado aqui para olhar a outra tela, tá? Essa tabela, ela mostra tudo que você precisa para poder montar um cronograma. Tá tudo aqui, tá? É um documentozinho de Excel que eu fui pegando ideias, né, durante toda a minha jornada e fui juntando. Aqui embaixo você vai ver que tem várias abas, né? Quem mexe com Excel sabe que as abas, elas mudam todo o contexto. Então, ó, primeiro, rotina, depois edital, depois matérias, depois montagem de cronograma na real, sacou? Então vamos lá. Primeiro, rotina. O que eu vou preencher em rotina? Em rotina, cara, olha só, presta atenção, presta atenção.
Em rotina, você vai colocar o teu dia, tá? E selecionar os blocos de estudo. Você vai colocar o teu dia no papel e selecionar os seus blocos de estudo. Então você vai montar essa tabelinha, né? Ou vai pegar lá no APA o modelo já pronto. Segunda a domingo, aqui os horários, né? 5 da manhã até 4 da manhã. Coloquei essa rotatividade para ficar bem inteiro. E aí você começa a escrever. O que eu faço em cada hora, né? Cara, não pira com minutos, com segundos, senão você vai ficar doido. Tô falando assim, mais ou menos, aproximadamente, que hora você acorda? Quanto tempo você demora para tomar café, mais ou menos, né? Quanto tempo você tem de estudo de manhã? Quando você coloca isso daqui, tá? Você percebe que assim, eu coloquei tudo mesmo, eu coloco trabalho, eu coloco almoço, eu coloco academia, eu coloco Netflix que tá aqui, tá vendo? Eu coloco simulado no domingo. Então, quando você coloca isso tudo no papel, você vai ter esse númerozinho aqui, ó, que são os números de blocos de estudo. Por quê? Porque essa tabela já é automática, então toda vez que você coloca estudo em algum lugar, ela já sinaliza aqui, tá vendo? Então, ó, coloquei estudo aqui, vamos colocar mais um aqui, ó, 31, tá vendo? Ele vai aumentando, por quê? Porque automaticamente ele mostra para você quanto que você tem de blocos de estudo na semana. Então, assim, é aproximado, né, pessoal? Claro, a vida é aproximada. Na vida real é assim, não tem matemática aqui. Mas aproximadamente, considerando a semana dessa pessoa aqui, que eu não sei quem é essa pessoa, eu só fiz aqui uma montagem, porque como eu falei, cada um tem que fazer o seu, pelo amor de Deus, não copia isso para tua vida. Você tem que fazer o seu, tá? Você pega o exemplo dessa pessoa, essa pessoa tem 29 blocos de estudos na semana. 29. Ou seja, 29 horas. Em tese, tá, pessoal? Isso na hora que você vai colocar líquido dá menos. Mas assim, em tese ele tem 29 horas de estudo por semana, tá? Beleza. Nesse primeiro quadro é só isso. É rotina. Rotina. Separar estudo do resto, tá? Quando você pega, então, e vê que tem 29 blocos, porque você olhou a tua rotina, essa primeira fase é importantíssima para ver de fora o que está acontecendo, onde você está errando, onde que eu estou perdendo tempo, o que eu poderia eliminar, é assim que você vê, tá? Você vem aqui, ó, em edital, segunda parte, né? A segunda parte, ela é essencial. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. A segunda parte é essencial. Por quê? Porque a segunda parte é em que a tabela automaticamente ela calcula para você o peso relativo de cada matéria do seu edital. Olha que top isso aqui. Por quê? Porque aqui a gente conjuga alguns valores. E ele faz umas contas sozinho que você não precisa entender. É só saber que vai acontecer essa mágica, tá? Então, ó, administrativo, você coloca quantas questões no seu edital são de administrativo e o peso da matéria. Quando você faz isso, ele vai te dar um peso relativo. Ou seja, dentro de todo o universo de matérias, administrativo vale quanto? Vale X. Tá certo? Então, a lógica dele é essa. Por exemplo, né, aqui ó, você tem administrativo 10, constitucional 10, penal 20, processo penal 20. Se a matéria tem peso diferente, alguns poucos concursos têm, você coloca aqui, peso 2, peso 3. Só que na maioria não, na maioria o peso é tudo igual, é só muda o número de questões. Então você vai colocando aqui, ó. Como eu não completei o edital todo, pessoal, vocês vão ver que aqui só tem 70 questões, né? Por isso que aqui embaixo o resultado máximo da prova está 70. É como se a prova tivesse 70 questões, tá? Por que eu fiz? Eu não completei o edital todo. Por que eu estou simulando? Estou simulando, estou dizendo que é o seu caso, né? Estou simulando uma pessoa que está começando a estudar para delegado, né? Uma pessoa que está começando a estudar para delegado, ela não vai colocar nos blocos todas as matérias. Ela vai fazer a base primeiro. O que é a base para delegado? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, criminologia e medicina legal. Se fosse MP, você ia ter que colocar aí um civil, um processo civil, um difusos, pelo menos, tá? E aí se fosse defensoria, também ia ter que colocar direitos humanos. As coisas vão mudando. Você vai ter que fazer uma análise, lá no APA eu ensino vocês a fazer na análise de prova anterior para poder colocar aqui dentro. Mas o fato é, esse cara do exemplo, porque eu preciso trabalhar um exemplo para conseguir explicar para vocês a tabela, ele está começando a estudar para delegado, né? E aí ele vai só formar a base. E ele vai formar a base, ele sabe que medicina legal são 5 questões, criminologia são 5, penal são 20. Então, ele só colocou essas matérias, porque é o primeiro bloco de ativas dele, tá?
E aí, dentro de 70 questões, que é o geral do que eu coloquei, penal e processo penal, por exemplo, tem 28% de peso relativo cada uma. Assim, pô, Rafael, mas o que eu faço com esse peso relativo? Você não faz nada. Você não faz nada. Quem faz é a tabela. Você vem aqui, ó. Olha só, quando ele vem em matérias, olha que top isso daqui. Quando ele vem em matérias, você vai ver, ó, penal tem 28% de peso relativo, correto? E ele vai pegar sozinho e vai fazer o seguinte. Como você tem 29 blocos de aula na semana de estudo, lembra que a gente fez isso lá no começo? E penal tem 28%, então, na real, o que você precisa saber é essa tabelinha aqui, ó. Ele vai te dar 8 blocos de penal por semana. Acabou. Ele vai te dar um número de blocos por semana dentro da sua realidade. Então, perceba, 29 blocos disponíveis. Por quê? Porque lá na rotina foi isso que eu consegui calcular. São 29 horas de estudo. Você veio para encher o edital, colocou o número de questões. Ele pegou isso tudo sozinho e falou assim, então, meu filho, na tua lógica de vida, você tem que estudar 8 blocos de penal. Considerando o seu edital, considerando o seu tempo de estudos, que são 29 blocos na semana, você tem que estudar 8,3 blocos de penal. A gente dá uma arredondada, tá, pessoal? Porque não existe 8,3 blocos, né? Então você coloca 8. Lembrem, isso daqui é aproximado, não vai pirar com números, senão você vai ficar doido, tá? 8 blocos, mais ou menos, de penal. Porra, Rafael, massa, né? Massa. Porque, olha só, toda aquela minha dúvida de sempre, quantos blocos, quantas matérias, pra lá, pra cá, tá? Uma loucura danada, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá? Então, ó, administrativo, 4,1 bloco, arredonda para 4. Constitucional, 4 também. Penal, 8. Processo penal, 8. Criminologia, 2. E medicina legal, 2. Fechou? E aí, agora é com você. É um trabalhinho pequeno de montar a tua semana, porque isso não dá para colocar automático. Isso é você que vai ter que fazer. Então você vai pegar esse número de blocos aqui e vai vir jogar aqui, ó, dentro do seu estilo de cronograma que você escolheu. Então, ó, por exemplo, não vou preencher tudo não, tá, pessoal? Vocês sabem fazer isso aí. Mas, ó, por exemplo, administrativo. São 4 blocos, né? Então eu vou colocar, não vou colocar seguido, porque senão fica 4 horas direto de administrativo. Vou colocar administrativo, né? Digamos que eu começo às 7 da manhã, conforme aquele quadro de rotina lá. Então, eu vou colocar administrativo aqui, segunda de manhã, e vou colocar ele, deixa eu ver como é que estava a rotina desse estudante. Ó, quarta, às 8 da noite, ele tem horário de estudo. Então, ó, quarta, às 8 da noite, mais 2 de administrativo. Tá? Então, o que acontece? Você já distribuiu o administrativo. Não são 4 blocos que ele te sugeriu? Sim. Você pega os 4 blocos e substitui e coloca no cronograma semanal, tá? Vamos colocar penal, então? Só para mais um exemplo, né? Penal, são 8 blocos, não são? O que eu vou fazer, então? Coloco penal na segunda de noite. Eu gosto de penal, então vou colocar penal de noite, que eu já estou meio cansado, né? Na quinta de noite, 4 blocos. Vamos colocar penal também na quarta de manhã, 6 blocos. E aí eu pego um outro horário, vamos ver que o outro horário que ele tem de estudo liberado, né? Sábado às 18, sábado 18, para cá, sábado 18 horas, tá? Penal. Colocamos então 8 blocos de penal na nossa semana. E assim vai, cara, e assim vai. Ah, Rafael, mas não tá exato, cara, não tem exatidão para isso, entende? É só você conseguir fazer alguma coisa para você começar e depois você vai acertando. Mas compreende como o processo ele é concreto? Se você acompanhar o passo a passo que eu dei aqui, você vai conseguir montar. O que eu te recomendo é o seguinte, se for a primeira vez que você vai fazer isso, tira um tempinho razoável, vai fazer com calma. Faz isso correndo não, faz isso correndo não. Tira 1, 2, se precisar 3 dias só para fazer isso daqui, porque aí você vai sentir segurança naquilo ali que você está fazendo. Você vai sentir segurança naquilo ali. Você deve estar se perguntando assim, Rafael, o que é o tal do bloco, né? O que é o tal do ciclo de estudos que você já falou lá no Instagram, que eu já vi um monte de gente falar. Olha só, presta atenção. Esse é um momento muito importante da aula. Quando você chega até aqui, matérias, é tudo igual, tudo igual. Você vai ter quantos blocos você precisa para cada matéria.
Só que quando você vem por último, montagem do cronograma real, ou seja, divisão das matérias no seu dia a dia, você pode usar esse primeiro, que é o tradicional, que é o cronograma semanal, segunda a domingo, de manhã até de noite. Esse é o tradicional. E você tem uma outra opção, é um ou outro, tá, pessoal? Não vai tentar usar os dois, não vai bagunçar tudo na tua cabeça, é um ou outro. Uma outra opção que eu coloquei aqui, ó, para a direita, tá? Que é o ciclo contínuo de estudos. Como é que funciona, Rafael, esse ciclo contínuo? Ao invés de você colocar as matérias dispostas de segunda a domingo com o horário certo, você só vai colocar as matérias todas uma em cima da outra, tá? Mas cuidado, não coloca penal 8 direto, senão você fica doido, né? A ideia é coloca penal 1 e 2, por exemplo, aí depois 11, não, 11, eita, mas deixa eu copiar aqui. Ó, 11 e 12. Aí você coloca penal 20 e 21, tá? Por quê? Olha, entenda por quê, Rafael, que eu não faria cronograma semanal e faria ciclo. Porque às vezes a tua rotina é muito complicada e cheia de percalços. Você é o cara que tem que atender urgência no trabalho, que você tem que sair de vez em quando correndo para resolver alguma coisa. Você não consegue se apegar à hora certa todo dia da semana. Você trabalha em plantão, né? Porque quem trabalha em plantão, às vezes o plantão cai na quinta, às vezes o plantão cai no sábado. Como é que você vai colocar penal quinta de manhã? Aí o plantão caiu na quinta, você não vai estudar penal aquela semana, vai ficar 15 dias sem ver penal ou administrativo. Então, para quem tem uma rotina um pouco mais complicada, eu indico isso daqui. Inclusive, hoje em dia eu uso o ciclo, tá, pessoal? Eu uso o ciclo. Então, você vem aqui, ó, do começo até o final. Então, você começa, você vai preencher todas as matérias, né? Administrativo, vai colocando as matérias tudo bonitinho, número de blocos. Então, respeitem o número de blocos, tá, pessoal? Continua tudo igual. Então, se administrativos são 4, você vai colocar 2 aqui, coloca 2 distante. Coloca 2 para cá, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a ideia é, você vai vir marcando de cima para baixo. Isso daqui é visualização 1. Então, ó, estudou penal 1 hora, penal 2 horas, para de estudar penal. E na próxima vez que você voltar a estudar, administrativo. Pô, Rafael, parei, só consegui estudar 1 hora de administrativo. Quando você voltar, você volta da segunda. Então é assim, ó, você vai completar tudo, até as 29 horas. Aí depois tu vai para a segunda visão, depois tu vai para a terceira visão, tá certo? E aí chegou lá no final, volta do começo, tá? Primeira, de cima para baixo, sempre contínuo, de cima para baixo, de cima para baixo. Isso faz com que você fique mais livre, tá? Isso faz com que você fique mais livre. Por quê? Porque você não tem uma matéria X para estudar na hora X. É a hora que você tem de estudo, você vai ver onde você parou, que vai estar marcado aqui um X em vermelho, né? Eu costumo fazer assim, marca um X em vermelho. Aí você vai falar assim, pô, parei, Rafael, parei aqui, ó. Pô, parei em administrativo. Li 1 hora de administrativo, mas falta outra, tá? Quando você voltar, volta aqui, pá, continua, penal. E vai descendo, e vai descendo. Isso é o ciclo de estudos. Não tem complicação nenhuma, pessoal. Só lembra do seguinte, ou você usa esse daqui, que é o ciclo semanal, o cronograma semanal, costumo indicar isso daqui para quem tem a vida bem mais tranquila, né? Ou então você usa o ciclo contínuo, que é aquele que é mais duradouro no tempo, tá? Não pirem com isso daqui não, pessoal, mas eu vou mostrar para vocês o meu ciclo atual, tá? Esse daqui é o meu ciclo atual de estudos. Lembrem, eu estou avançado, eu estou em um outro momento da minha vida, tem muita matéria que eu já vi inteira, né? Então, assim, eu estudo para PGE hoje em dia, que é um concurso que eu sei que poucos de vocês estudam para ele. Então, tem muita coisa aqui que você não vai entender a princípio, mas é só para você ver como é que acontece, tá? Por exemplo, Rafael, por que não tem condicional aí? Porque eu já vi condicional de cima para baixo, de frente para trás, e o livro já está todo grifado, então eu tirei ele do ciclo, tá? Então, ó, tem tributário, tem financeiro, e aí eu venho de cima para baixo, ó. Tá? Rafael, por que tem esse buraco aqui? É porque eu coloquei processo trabalho na terceira semana que eu já estava fazendo um ciclo, tá, pessoal? A vida real do concurseiro é essa. A vida real do concurseiro é essa. As coisas não são exatas, mas você faz acontecer, tá? Eu coloco as coresinhas para ficar bonitinho e eu identificar a matéria pela cor. Fica mais legal de ver, tá? Beleza? É isso, pessoal. Essa é a vida real de um cronograma. Cumpra o passo a passo, que não vai ter erro. Você vai conseguir entender, passar por cima e nunca mais ter problemas com o cronograma, tá? Rafael, gostei demais, cara. Eu quero essa tabela aí, eu acho que faz sentido. Você tem algum lugar que você entrega essa tabela? Pessoal, como eu falei, se você quiser simular isso em casa, eu estou aqui para ensinar. O curso é gratuito e eu vim para dar informações para vocês.
O esquema está feito. Você pode simular isso de alguma forma em casa ou fazer algo parecido com o ciclo ou com o cronograma tradicional. Mas se não, eu tenho o APA. Vocês já ouviram falar do APA lá no Instagram, não é verdade? O APA, pessoal, ele é um treinamento. Presta atenção nisso aqui. O APA, ele é um treinamento completo, em que eu ensino para vocês todos os passos do estudo até a aprovação. Todos, com detalhes. Com muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Se você vier aqui, tá? Eu não quero esticar muito essa aula, não, mas só para você dar uma olhada rápida. Esse daqui é a tela do APA, tá? Quando você compra o curso, você cai direto nessa tela aqui. Então, ó, você vai ver que são módulos, são vários módulos. E quando você clica aqui, à esquerda, ó, o módulo abre. Então, você vem, ó, módulo 1, apresentação, módulo 2, fixação de metas, módulo 3, qualidades, né? Esse módulo aqui é muito massa, 5 aulas muito fodas, aula de motivação, porquê e como fazer para se motivar, aula de constância, técnicas específicas para você ter constância, organização, tem tudo, tá? Depois tem um módulo sobre lidar com os problemas mais comuns, aqui a gente fala de procrastinação, a gente fala de sono, tá vendo? Cada módulo tem várias aulas, pessoal. Depois ambiente de estudos, depois as bases do estudo para concurso. Então aqui eu destrincho com vocês como é que tu faz, por exemplo, para estudar a lei. Né? A aula de lei, inclusive, são 2 partes, porque é uma parte muito importante do estudo do concurseiro, né? De qualquer área, policial, fiscal, analista, técnico. Então, ó, 2 partes ensinando vocês a estudar a lei e aqui exemplos de lei para vocês estudarem, tá? Ó, CPP, leis, modelo PDF, eu mostro como organizar a leitura de lei de vocês. Também doutrina, né? Tá aqui, ó, jurisprudência, questões, revisões. Esse módulo aqui é essencial, pessoal. 4 aulas só de revisão, ensinando a fazer revisão de reta final, ensinando a fazer revisão de primeiro aprendizado, né? De forma até mais detalhada do que a gente falou na aula passada. Tá tudo aqui. Prova e resultado, como fazer, como encarar, como esperar, todos os detalhes, além dos módulos extras, né, que eu vou falar depois para vocês. Então, assim, o APA é isso aí. O APA tem tudo o que você precisa para poder passar por esse quadro, né, esse quadro de evolução que a gente já conversou de forma bem constante e equânime. Se você quiser dominar isso tudo, você vem comigo pro APA, que eu vou te dar esse passo a passo. Né? Rafael, o APA funciona, cara? Né? Pessoal, eu não tenho tempo para mostrar para vocês todos os depoimentos de alunos e ex-alunos do APA. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Só para vocês terem uma ideia da transformação que o APA gera na vida dos alunos. Né? Da transformação. Olha só o que o Daniel Anderson disse. Professor, o APA está sendo incrivelmente necessário na minha jornada de estudos para concurso. Posso afirmar que antes do APA eu não sabia estudar. E deixa eu te dizer, essa, na verdade, né, é uma observação minha. Essa é a realidade da maioria dos estudantes. A maioria não sabe estudar. Então, continuando, né? Antes do APA eu não sabia estudar. Sem falar que era muito desorganizado. Sem dúvidas, foi o melhor investimento que fiz. Ainda mais para quem pegou na primeira turma. O pessoal da primeira turma pagou bem mais barato que vocês, né? Em resumo, o APA proporciona o conhecimento necessário para começar a fazer, mas fazendo certo. Isso é essencial, pessoal. Começar a fazer certo, para você não ficar perdendo tempo na sua vida. A gente quer passar rápido. A gente quer seguir o exemplo de quem passou com 1, 2 anos. A gente não quer seguir o exemplo de quem passou com 5, 6, 7 anos. Né? Em resumo, termina o Daniel. O APA proporciona o conhecimento necessário para começar a fazer, mas fazendo certo. Obrigado, meu querido, por dispensar conhecimento tão útil e salvador de vidas. Além disso, a Caroline de Timar, olha o que ela disse. Adorei o curso. Foi realmente uma mudança de chave em relação aos estudos e à vida de forma em geral. Essa é uma outra observação que os alunos sempre fazem. O APA, ele melhora o seu rendimento na vida, porque eu trago conceitos de alta performance de forma específica. Então você melhora os seus estudos e você melhora o seu rendimento em tudo. Né? Continua a Caroline. Acho que deveria ter um curso do APA na faculdade, inclusive, pois é um treinamento para a vida. Gratidão, professor. Eu também concordo, tá, pessoal? Se tivesse algo como o APA no começo da faculdade, nós teríamos um país diferente. Eu não estou exagerando, nós teríamos um país diferente. Por quê? Porque as pessoas entram na faculdade e saem da faculdade sem saber estudar.
Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Tá? Além disso, o que o Paulo da Cruz disse? Olha só que legal. Para resumir, o APA é fundamental para qualquer estudante, em qualquer fase. Não se pode negar que ao entrar no curso, a percepção que a maioria dos estudantes possui é uma, ao finalizar, é outra, totalmente diferente e madura. Vale ressaltar ainda que por mais experiência que o usuário tenha nos estudos, o APA fornece ferramentas objetivas para melhorar o processo. Em suma, não se trata apenas de mostrar o que é bom ou ruim, mas propiciar a aplicação do abordado em aula, ou seja, é mostrar o que está certo e como aplicar. Vocês vão perceber que eu sempre abro a minha tela, eu sempre mostro meus documentos, eu sempre falo, cara, faz assim, assim, assado, mas olha como eu faço. Esse é o grande diferencial, porque é um estudante de verdade que tem resultados reais mostrando para você exatamente como fazer. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque o que você encontra é ou quem não sabe nada do que está fazendo, está pegando na internet para poder repassar para você, ou então quem já passou por isso há muito tempo e já não tem o que mostrar de vida real para você. Eu estou exatamente nessa transição. Alguém que já estudou muito, já passou em muitos concursos, voltou a estudar e está estudando e voltou a passar. Né? Eu estou em prova oral de um concurso de MP, já passei da prova discursiva, eu estou no segunda fase de outro concurso, ou seja, os resultados eles são reais. Já passei em 4 primeiras fases de MP, as coisas estão acontecendo em tempo bem menor do que a média, porque eu voltei a estudar tem 2 anos. Né? Então, perceba, olha o que diz a Jamile, tá? Jamile Aide, não sei pronunciar esse nome. Bom dia, professor. O APA está mudando o meu jeito de pensar em relação aos estudos e a minha rotina. O curso não serve apenas para concurso, como também ajuda na organização e planejamento do dia a dia. Olha aí, de novo, o dia a dia. As dicas que tem lá são valiosas. Eu praticamente já terminei ele e percebi uma grande mudança nos meus estudos. Estou me adaptando aos poucos, pois a mudança que o APA traz é revolucionária. Essa é a palavra, pessoal. Revoluciona o estudo de vocês. Obrigada por disponibilizar essas dicas e nos ajudar na construção dos nossos sonhos. Tá? Isso é o APA, pessoal. Isso é o APA. São centenas de depoimentos. Se você quiser ver depois todos, vá lá no meu destaque do Instagram, porque tem praticamente tudo lá. É muito depoimento. É cada coisa que os alunos falam que chega a me tocar. Chega a me tocar. Caramba, cara. Quando comecei, eu não imaginei que eu ia tocar tanto a vida, a performance e o resultado das pessoas. E é real. Tá lá com o nome das pessoas, quem são as pessoas. Pergunte a algum amigo seu que já fez o APA. Será que serve? Será que funciona para mim? Né? Para quem que é o APA? Você pode estar se perguntando. Pessoal, o APA é para qualquer pessoa que queira estudar de forma efetiva. Ponto final. Rafael, eu vou fazer concurso de analista. Vou fazer concurso de juiz, eu vou fazer concurso de MP. Entendam, o APA não é um curso de disciplinas que vai te ensinar a estudar penal, que vai te ensinar a estudar processo penal. Na verdade, ele é muito mais importante que isso. Por quê? Porque não adianta nada você sentar e começar a ler o seu caderno de penal se você não consegue entender nada. Ou se você entende, mas não consegue fixar. Ou se você entende, fixa, mas na hora da prova não sabe colocar lá. Existe um caminho para cumprir. E isso diz respeito ao estudo como ciência, ao estudo como evolução. Você precisa dominar o estudo. O grande problema dos estudantes, foca nisso, o grande problema dos estudantes não é normalmente falta de tempo, procrastinação. O grande problema dos estudantes é não saber estudar. E você tem que abominar esse problema. Você tem que se emputecer com esse problema. Você tem que ficar maluco com esse problema. Você não pode aceitar sentar para estudar sem saber estudar, sem saber os detalhes do estudo. Então, o APA é para qualquer pessoa que queira estudar em alta performance. Né? Na verdade, assim, a maioria dos estudantes que chegam ao APA é por uma questão de concurso público, sim, mas o APA muda a vida de todo mundo que estuda. Né? Já tiveram várias pessoas que passaram pelo APA, por exemplo, pra você ter ideia, que são estudantes de medicina. A faculdade de medicina cobra muito da pessoa, em estudo, em performance, em tempo, em qualidade. E aqui no APA, o cara teve assim, um retorno absurdo. Pessoas que estão na faculdade, muitos alunos do APA estão no começo, do meio para antes da faculdade. O cara ele sai da faculdade com outra cabeça, porque ele vai aproveitar a faculdade dele de verdade. Então assim, o APA é para quem? O APA é para quem quer estudar, é para quem quer ter resultado e parar de passar raiva. Né? Parar de bater cabeça com nota baixa,
parar de se decepcionar e fazer a vida andar rápido, tá? Tem bônus específicos e exclusivos para essa turma, pessoal. Ou seja, quem comprar o APA nessa turma... Rafael, quando é que dá para comprar o APA? Porque eu fui lá no site e não tá dando para comprar, né? Não, tá fechado agora. Tá fechado agora, fica calmo. Eu vou te falar daqui a pouco quando é que vai dar. E fique esperto. Você vai ter que pegar essa informação, printar essa informação para saber a hora que você vai lá comprar. Porque senão esgota, senão fecha o carrinho, igual da última vez, e aí o pessoal começa a chorar. Então, fique esperto. Daqui a pouco eu vou falar a hora e o dia em que vai dar para você comprar o APA, tá? Mas, Rafael, o que tem de bônus se eu entrar nessa turma do APA? Você vai ter, primeiro, módulo bônus de marcação de lei seca na prática. Lei seca, pessoal, é um dos pontos mais importantes, de longe, para o estudo, para concurso, para faculdade, para qualquer lugar. Você tem que saber lei seca, você tem que saber marcar a lei seca para poder revisar depois. Então, eu gravei um módulo só com técnicas de gravação de lei seca, 4 aulas. Esse módulo, assim, só esse módulo valeria o valor que eu vou cobrar nesse curso. Só esse módulo. Eu poderia vender ele nesse valor que ia vender aos montes. Por quê? Porque ele tem ouro. Módulo de psicologia da aprovação com a Amanda. A Amanda, ela é mestre em psicologia, ela é psicóloga clínica e ela traz a psicologia para dentro dos estudos. A Amanda é minha esposa, ela conviveu com alguém que estudou por muito tempo, estuda, que sou eu. Então, ela junta técnica e ciência com vivência e mostra para vocês como controlar o seu psicológico, seja no pré-prova, seja na hora da prova. Acreditem em mim, aí está uma das grandes chaves. Tá? Aí está uma das grandes chaves. O problema é comportamental. Muita gente não sabe se comportar, não sabe o que esperar dos estudos. E esse módulo da Amanda resolve muita coisa, tá? Módulo bônus de lives. Todas as lives interessantes que eu faço no Instagram, que inclusive depois eu apago de lá, eu jogo dentro da plataforma para vocês. Então vocês vão achar lives de jornada, pessoas que passaram, pessoas que tiveram resultados absurdos, mostrando como fizeram. Lives sobre procrastinação, lives sobre tempo de estudo. Cara, tem tudo nesse módulo de live. Já deve ter para lá de 10 lives e cada semana eu coloco mais uma e vai tudo para vocês. Ou seja, você tem aí um Netflix, entre aspas, para você assistir nas horas que você está mais cansado. Por quê? Porque as lives, elas são mais leves, elas são troca de ideias, você não precisa anotar, você não precisa estar olhando, você pode até estar arrumando cozinha, tá dirigindo, coloca uma live lá do APA para você poder ir aprendendo alguma coisa de forma mais passiva, né? É muito foda. Módulo bônus também, pessoal, de estudo reverso. Eu desmistifico o que é estudo reverso, como usar ele, em quais matérias usar. Eu vejo que o pessoal dá uma bagunçada geral nisso daí, então esse módulo também vai estar para vocês disponível. Além disso, 2 mentorias coletivas com tira dúvidas, ou seja, eu junto a galera toda da turma para a gente fazer uma mentoria coletiva com algum tema. Então eu pego, igual eu já peguei concentração, falta de foco, e fiz uma mentoria coletiva. Bato em cima daquele tema durante 40 minutos, 1 hora, depois abro a pergunta e fico trocando ideia com a galera. É um momento, assim, muito massa. E essas mentorias, elas são gravadas, né? Então depois vai para a plataforma também, você vai ter acesso a tudo. Certo? E por fim, o grupo exclusivo de alunos do Telegram. Esse grupo vale ouro. É outra coisa que sozinho valeria o valor do curso. Por quê? Porque lá a gente tira dúvida, lá a gente conversa, lá depois que eu saio de prova, eu mando mensagens para os alunos, eu mando áudios para os alunos. É sempre uma lição nova de vida, tá? É um canal de troca de ideia e de experiência, assim, constante. Isso vai ajudar muito vocês. E tem mais um bônus. Tem mais um bônus. Esse é o que normalmente eu sei que vocês mais querem, né? 5 mentorias de implementação. Ou seja, as 5 primeiras inscrições no APA dessa turma vão ganhar uma mentoria de implementação. Essa não é mentoria coletiva como a anterior, tá, pessoal? É individual. É só eu e você. Até aqui uma foto de uma das mentorias que eu fiz, tem várias fotos aqui. Só eu e você. 1 hora. Depois que você assiste uma parte do APA, ou de preferência o APA todo, você marca comigo de graça, porque você está ganhando por ser um dos 5 primeiros inscritos. É só por 5, tá, pessoal? Os 5 primeiros. Você vai ganhar de graça uma mentoria de implementação. Que é o quê? É você conversar comigo e falar, Rafael, estou fazendo isso e aquilo, cara. Me ajuda. Minha rotina tá boa. É como se fosse uma análise externa. Eu sei que muitos concurseiros querem isso. É como uma análise externa
Ou seja, porra, tá certo, tô inseguro, me ajuda. Ou então, tô batendo cabeça, não tá fechando, não tá dando certo, esse cronograma tá bom, me mostra seu cronograma. Então, assim, é uma hora em que tudo que você precisar de mim, eu vou te ajudar. Fel, bibliografia, não tô conseguindo encaixar. Me indica, me fala qual. Por que que eu uso isso? Por que que eu não uso aquele outro PDF? Tudo. A gente vai falar sobre tudo. Olha meus grifos, igual um aluno falou, né? Ele ficou 10 minutos que ele estava muito preocupado dos grifos dele estarem muito ou pouco. Olha meus grifos, Rafael. Claro, abre aí. Começou a abrir e me mostrar. Ah, mas os grifos estão em papel, manda foto. uma hora para eu tirar todas as dúvidas e analisar quaisquer questões da sua evolução. Isso daqui, pessoal, outra coisa. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tá certo? E o preço? Né? Você deve estar se perguntando, Rafael, quanto é que custa isso que você está entregando? Pô, mais de 5 módulos extra, um curso base com mais de 30 aulas, com todo o passo a passo, né? Algo que vai tirar todas as dúvidas que você tem e te transformar numa daquelas pessoas que mandou um depoimento daquele lá. Imagina você daqui a algum tempo falando assim, pô, Rafael, eu não sabia estudar, agora eu sei. Imagina como é bom ter esse sentimento de você pegar e falar assim, cara, eu não sabia estudar, o APA salvou a minha jornada, agora eu sei estudar. Agora eu tô tendo resultado. Pô, Rafael, eu passei, cara. Então, assim, você fica imaginando quanto é que custa isso, né? Imagina que você está chutando preços já estratosféricos. De fato, o APA vale muito dinheiro, muito dinheiro. Eu fiz uma análise há um tempo atrás com os alunos no meu perfil do Instagram. Você vai fazer uma prova hoje em dia, você não consegue gastar menos de R$ 2.000, economizando. Uma prova fora do seu estado, né? Então, assim, eu fui fazer a MP de Minas, segunda fase, eu gastei uns R$ 3.500. É claro que eu não economizo mais, né? Eu já tenho dinheiro, já estou vivendo a estabilidade de um carro público. Mas, se eu fosse economizar, no mínimo 2.000. No mínimo 2.000. Uma prova, pessoal. E quem é concurseiro faz um monte. Então, entenda, quanto vale você fazer um curso que vai te ensinar a estudar para você não ficar jogando dinheiro fora, Brasil afora? Quanto é que vale? Por quê? O hotel foi 600. A passagem de avião, dá uma olhada em quanto tá a passagem de avião. Tá assim, o zóio da cara. Tá o zóio da cara. Pra você sair de Fortaleza e ir para São Paulo, você gasta no mínimo R$ 1.500 se você comprar muito bem a passagem. Mais alimentação, mais deslocamento, Uber, ônibus. Então, assim, o preço de ser concurseiro, de ser estudante, comprar material, comprar curso. Quanto que tá um curso jurídico bom? R$ 4.000, cara. 3.500. Os que são baratos, 2.900. O preço de ser estudante é altíssimo. Você quer ser um estudante que não sabe estudar e ficar gastando esse dinheiro todo mês, todo ano, à toa? Essa é a grande questão. Né? Então, Rafael, quanto é que custa o APA? Se eu fosse cobrar o tanto que o APA vale em relação ao que ele gera, eu ia cobrar muito mais do que eu cobro. Mas, esse ano, eu ainda estou mantendo, né? A última turma é agora, em novembro. É a última turma desse ano, depois já era, não vai ter mais nesse ano. E aí eu vou manter o preço atual, né? Porque eu sei que estamos num momento complicado e eu quero poder levar o APA para mais gente. Eu quero que você tenha a oportunidade de aprender a estudar e parar de gastar dinheiro com estudo errado, né? Então, Rafael, quanto é que você vai deixar o APA dessa vez? Tá aqui para vocês, pessoal. O valor do APA vai ser, pela última vez, 12 de R$ 41,42, tá? 12 vezes sem juros de R$ 41,42. Rafael, não é nenhuma pizza, né? Não, eu ainda te ajudo a emagrecer, né? Porque se você comer uma pizza menos na semana, no mês, uma pizza menos, você paga o APA. 12 vezes de R$ 41,42 sem juros. Pode ser no cartão, você pode também fazer Pix, você pode fazer transferência, tudo na plataforma. Algo extremamente confiável, tá, pessoal? O APA está hospedado na plataforma mais confiável do país. A plataforma mais confiável do país. Então, passa seu cartão de crédito tranquilo. Se quiser fazer Pix também, é uma escolha sua. Mas é a última vez que o APA vai estar por 12 vezes de R$ 41,42. Tá? Você deve estar se perguntando, massa, Rafael, o preço está para lá de bom, né? Inclusive tem alguns alunos que eles até quebram o esquema de vocês, né? Que eles vêm e falam assim, cara, eu achei que ia ser R$ 4.000, achei que ia ser R$ 5.000. Ó, para que daqui a pouco eu vou colocar esse preço, tá? Mas enfim, tá.
O APA é o que eu preciso, Rafael. Eu não sei estudar, eu estou desorganizado, eu estou com medo de não passar, eu estou cheio de trava mental, eu não sei me comportar com relação aos estudos, eu acho que eu estou dormindo errado, tá tudo errado. Eu acho que o APA vai resolver isso tudo, eu não sei estudar, eu não domino o processo. O preço está razoável. Mas eu sempre ouvi falar que você abre e fecha a turma rápido, né? É verdade. Então, por isso, pessoal, vocês têm que ficar ligados no seguinte. Eu vou abrir, tá? Printem essa tela aqui. Printem essa tela. Dá um pause, ou então já mete aí o dedo no print. Printe essa tela. Hoje, porque é o dia que eu tô gravando essa aula, quarta-feira, 10/11. Hoje, quarta-feira, 10/11, printem essa tela. Às 19h30, eu vou enviar o link para a compra do APA no grupo do WhatsApp. Reformula, presta atenção. Rafael, você vai botar no Instagram? Você vai botar no YouTube? Não, eu vou colocar só no grupo do WhatsApp. Tem um motivo para isso. As primeiras 5 pessoas ganham uma mentoria de implementação. Se eu mandar esse link em um monte de lugar diferente, vai ficar injusto. Então, eu concentro em um lugar só. Só no grupo do WhatsApp é que eu vou mandar o link para compra. Às 19h30 exatamente. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que ela vai ficar só por conta de ficar olhando no relógio. Quando der 19h30, ela vai apertar o Ctrl V e vai jogar o link no grupo do WhatsApp. Para quê? Para que seja justo. Então, a partir de 19h30, quem estiver no WhatsApp vai ter a chance de clicar no link e tentar ser uma das 5 primeiras pessoas, que costuma ser antes de 1 minuto, né? Depois da liberação do link, que é o tempo de colocar valores ali do cartão, colocar os numerozinhos. Então, já separa o seu cartão se você quer ter acesso a essa mentoria de implementação, quer ser um desses 5 primeiros, separa o seu cartão, deixa tudo de lado aí. Por quê? Porque na hora que eu liberar o link no grupo, você precisa ser rápido, colocar todas as informações, e-mail, telefone, número de cartão, endereço, fecha a compra e ponto final. Aí depois, no outro dia, eu fico sabendo quem foram os 5 primeiros que compraram, porque a plataforma me dá um relatório. Tá certo? Então, me escuta. Printa essa tela. Printa essa tela. Hoje, quarta-feira, 10/11, às 19h30 da noite. 19h30 no grupo do WhatsApp. Tá certo? Pô, Rafael, eu cheguei atrasado, cara. Tô vendo essa aula depois de quarta-feira. Então, eu nem sei se o APA vai estar aberto ainda. Mas se tiver, você pode me perguntar, pode mandar mensagem para a equipe pelo WhatsApp, tá? Entre em contato. Eu não sei por quanto tempo vai ficar aberto, mas vão ser pouquíssimos dias, porque normalmente esgota as vagas muito rápido. Tá certo, pessoal? Então, hoje, 19h30. Pô, Rafael, eu tô na dúvida, cara. Tô na dúvida. Assim, confesso para você que eu estou muito apertado de grana, né? Eu sei que concurseiro tem muito disso. Não sei se eu compro APA, não sei se é para mim, cara. Não sei se eu estou precisando disso ou de um material de penal, na verdade, ou se eu compro um cursinho, né, preparatório. E aí, Rafael, estou na dúvida. O que eu faço? Cara, faz o seguinte. Usa os 7 dias de garantia, né? Usa os 7 dias de garantia. O que é isso, Rafael? Garantia incondicional. Funciona da seguinte forma, pessoal. Você compra o curso. Você tem acesso ao curso, você entra lá com senha, login, você vê as aulas, você vê o que tem no curso, os módulos bônus, você dá uma olhada no tema das aulas, nos documentos de organização que eu ofereço. E aí você tem 7 dias para pedir o estorno. Ah, Rafael, mas eu tenho que te ligar, cara. O pessoal me pergunta, eu tenho que te ligar? Eu tenho que ligar para alguém da sua equipe? Não, é um botão. Lá na plataforma, você pede estorno, é um direito seu. Né? É um direito seu de entrar lá e falar, eu não quero, não gostei. Então, usem essa garantia incondicional de 7 dias. Se tiver na dúvida, não tem por que mais você estar na dúvida. Você compra, e aí se fizer sentido para você, você continua. Se não fizer sentido para você, você cancela. Tá certo? Não tem por que você estar na dúvida. E aí eu te pergunto, você quer aprender a estudar de verdade? Você quer ter resultados reais? Você quer exponenciar todos os resultados da sua vida, como no trabalho, como no estudo, ter mais foco, ter mais disciplina, parar de procrastinar, aprender a estudar. Essa é a grande chave. Você quer fazer isso? Então eu te aguardo na aula inaugural do APA. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a equipe. Lá no grupo do WhatsApp, inclusive, vocês conseguem achar facilmente
o número da equipe APA, né? Tem um WhatsApp da equipe APA com essa telinha azul, um número de WhatsApp, ou então me procura no privado do Instagram, qualquer outro lugar, beleza? Anotem, hoje à noite, né? Hoje, quarta-feira, às 19h30, no grupo do WhatsApp, eu vou lançar o link para vocês. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado por todos esses momentos. Eu tenho certeza que ajudou muito. Eu tenho certeza que eu trouxe informações que vocês não viram em outros lugares. E o que eu quero é continuar levando essas informações para vocês. Por isso eu criei o APA, que é como se fosse esse curso aqui que eu dei, vezes 100. Porque lá tem tudo. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês.